Saudações, eu sou Marcos Valério XR no dia 28 de junho de 2023 e eis que finalmente saiu o resultado do censo 2022 do IBGE. E eu juro que eu não esperava por isso. O resultado pode ser considerado um desastre estatístico, no sentido da previsão, porque nós tivemos uma população aferida muito inferior do que as mais baixas projeções já feitas. A nossa população não são aqueles 220 milhões que alguns pensavam ao extrapolar dados que são fornecidos oficialmente. Dados que na realidade davam conta de 217 milhões, de acordo com, por exemplo, o World Matters e algumas outras fontes, inclusive a que você encontra na Wikipedia. Também não é aquela versão um pouco mais minorada que se vê na tabela de mortes por coronavírus, da mesmo World Matters, que dá 215 milhões. Também não é os 214 milhões que o Banco Mundial está estimando. Para ser sincero, eu nunca vi uma estimativa inferior a 210 milhões. Mas a nossa verdadeira população, segundo o censo do IBGE, é de 203 milhões de habitantes. Abaixo até mesmo da mais recente projeção minorada, extrapolando uma série de fatores que causariam uma redução ainda maior. Que raio que aconteceu? Aliás, vamos dar uma olhadinha aqui no tamanho da disparidade. Até agora, o World Matters ainda contabiliza a nossa população como 215 milhões. E com essa mudança, entre outras coisas, faz a nossa posição no índice proporcional por mortes de coronavírus pular de 3,269 para 3,466 por milhão. O que faz com que a gente salte do 21º lugar para o 16º lugar em mortes proporcionais. O site do IBGE, onde você pode ver o resultado aqui, você pode baixar uns XLS aqui que são muito fuleirinho. Tem uma subdivisão que você pode investigar por estado aqui, fazer umas aferições, mas para falar a verdade é muito pouco intuitivo, muito pouco amigável a interface. Na realidade, quem acabou ajudando bastante é essa matéria aqui do Globo, que saiu hoje, né? E que dá conta de umas informações bastante interessantes aqui, né? Que o Brasil tem 203 milhões, 4,7 milhões a menos que a estimativa do IBGE, sendo que essa estimativa foi uma redução recente. É uma baixíssima estimativa, já fazendo algumas considerações, demonstrando então que, bem, veio bem abaixo das projeções, né? O Brasil tem 203,062 milhões de habitantes, segundo o censo de 2022, realizado mais de 10 anos depois da medição anterior, né, porque tivemos o problema da pandemia, tivemos o problema do corte orçamentário lá do Bolsonaro, isso explica tudinho aqui, e que havia tido um rebaixamento, uma revisão estimativa para baixo, que tinha orçado 207 milhões e 700 mil. Lembrando que 700 mil foram só os mortos pela pandemia, né? E de qualquer modo, esses resultados estão bem delineados aqui com vários detalhes. Há algumas coisas bastante interessantes, né, nos nossos 5.570, não apenas municípios, mas unidades, né, federativas, porque tem os municípios, mas tem também, no caso, o Distrito Federal, né, e o território de Fernando de Noronha. E tem algumas coisas não mudam, claro que São Paulo continua mais populoso. Tem até os dados interessantes das cidades com menos habitantes aqui menor quantidade de habitantes é Serra da Saudade, Minas Gerais. E talvez o fato mais curioso é esse aqui. O crescimento populacional foi maior no interior do que em capitais. 66,58% dos novos habitantes se concentram em regiões fora desses grandes centros urbanos, ou seja, já temos algumas tendências sutis de êxodo urbano no Brasil. De qualquer modo, continua aquela desigualdade de sempre, né? Apenas 5% das cidades brasileiras concentram mais da metade da população. E a média de moradores de domicílio caiu de 3,3,1 para 2,77, continua 3 por domicílio, mais ou menos, né? Lembrando que a maior parte da população brasileira é classe média, né? Questionado, o IBGE não havia explicado, até a última atualização dessa reportagem, o que causou a diferença entre o número final divulgado e as estimativas dos últimos anos. O órgão informou que demógrafos iniciaram trabalhos para elucidar o fenômeno. Por exemplo, aqui você também tem um ranking de população por estado, você vai notar que há uma coisa bastante interessante aqui, por exemplo, em 2010 você tinha a região sudeste concentrando 42% da população, agora concentra 41%, ou seja, houve uma sutil mudança.
E você tem aqui também um velho e recorrente problema, né, que é aquela questão da confusão entre Distrito Federal e Brasília, porque você coloca aqui Distrito Federal, 2.817.000 habitantes, muito abaixo do que a gente esperava. Tinha muita gente que chegava a falar em quase 4 milhões aqui no Distrito Federal. Só que quando você vai mais para baixo aqui, você vai ver as cidades, o que ele faz? Ele coloca Brasília, DF, com 2.817.000, mesmo número deles, confundem Brasília com Distrito Federal. Ah, meu Deus do céu, bicho. Aqui está o brasiliense nato, né? 51 anos, vivi a minha vida inteira aqui em Brasília, já morei na Asa Sul, na Asa Norte, no Lago Sul, no Cruzeiro, além de ter casa, já tive uma casa no Céu Azul, que nem é mais Distrito Federal, já é Goiás, né? Mas tem uma certa vivência aqui ao redor, né? Gente, Brasília é uma coisa, Distrito Federal é outra. O problema é que o próprio governo decidiu fazer essa confusão. Vamos dar uma olhada? Você vê aqui, essa confusão entre uma coisa e outra gera uma situação absolutamente bizarra, porque geralmente quando as pessoas falam Brasília, ninguém pensa em Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Planaltina. As pessoas normalmente pensam naquela esplanada dos ministérios ali, né? Que é o que está mais ou menos no centro, dividindo a asa sul da asa norte, aquilo que a gente chama de plano piloto. E se você diz que Brasília e Distrito Federal é a mesma coisa, você gera uma confusão absolutamente infernal. Para começar, você já tem uma confusão com relação ao entorno de Brasília. Como você pode ver aqui, ó, Águas Lindas, pode-se ver aqui Cristalina, Planaltina de Goiás, e tem a Planaltina do DF também, e uma série de cidades que circunscrevem aqui o Distrito Federal, muitas das quais pessoas que trabalham aqui dentro, ou às vezes até o contrário, ou seja, tem uma confusão enorme. Mas o próprio Distrito Federal em si é dividido em várias áreas administrativas, com cidades separadas, e são muito distantes umas das outras. É perfeitamente possível você viver uma vida inteira em Taguatinga, por exemplo, ou em Sobradinho, ou em Planaltina, e nunca nem passar perto da esplanada dos ministérios, nem passar perto do plano piloto. Quando a gente vai verificar realmente como que se divide a população de Brasília aqui dentro, aí você vai notar isto aqui. As regiões administrativas do Distrito Federal, elas foram criadas na década de 90, porque antigamente tinha uma noção diferenciada de cidades satélites, e para mim piorou tudo. Você vai ver aqui na lista geral por população, você vai ver que a Ceilândia é a região administrativa mais populosa, com quase 350.000 habitantes. Mas, via de regra, aquilo que quase todo mundo chama de Brasília é plano piloto, com 217.000 habitantes. Ou se você decidir acrescentar ao plano piloto uma série de elementos que sempre teve uma discussão se são ou não plano piloto ou se são Brasília, você poderia acrescentar, por exemplo, aqui, ó, Sudoeste Octogonal. Você poderia também acrescentar Lago Norte e Lago Sul, aqui, ou Cruzeiro. Então tem algumas unidades aqui que se confundem. Mesmo assim, você mal passa de 300.000 habitantes. Eu acho que há uma diferença significativa entre 300.000 e 2 milhões. Né? Quem gerou essa confusão foi o próprio GDF. Antigamente a gente tinha uma noção de cidades satélites que era um pouco mais orgânica, dava uma noção um pouco melhor, mas criar as regiões administrativas, não que a ideia em si seja ruim, mas o modo como foi executado foi extremamente confuso. Tanto que existem vários bairros aqui do DF que existem desde a década de 60, e às vezes você vai na Wikipedia, estão dizendo que os bairros foram criados na década de 90, porque foi quando foi criado o conceito de região administrativa, que mudou o regime jurídico, mas o bairro já estava lá há 30 anos. Então isso gerou muita confusão, alterou o sistema de endereços, passou a fazer confusão de bairro com cidade. Antigamente dizia que mora no Lago Sul, Brasília. Agora dizem que a cidade é Brasília como se fosse Lago Sul, DF. Gerou um caos na compreensão geral. E qual que é a pior consequência disso? O problema é que isso vai gerar ilusões bizarras aqui, por exemplo, no Distrito Federal. O cara está dizendo aqui que o IDH do Distrito Federal é muito alto. Só que ele está confundindo IDH do DF com IDH de Brasília, de uma forma geral, que é o plano piloto, que realmente possui um IDH muito alto. Se você observar aqui, mas você for observar algumas cidades que são as mais populosas, você vai ter um IDH médio aqui, ó, Ceilândia e Samambaia. E aqui tem áreas com IDH muito baixo, então você tem essa confusão, não só na parte de IDH, mas sobretudo para desenvolvimento econômico em geral e planejamento. Se o sujeito que pensa que pega esses dados aqui, vou colocar um comércio meu aqui em Brasília, né?
tipo na Asa Norte, achando que vou ter um determinado público, vai quebrar a cara, porque aqui você vai ter um universo de umas 100 mil pessoas daquela região ali, não vai pegar essas outras áreas maiores com populações maiores. Não funciona dessa forma. E aí gera essas distorções bizarras de gente que dizer que a Brasília é cidade de funcionário público. Se você pegar só Brasília, de fato você tem lá uma proporção que, se você incluir militares, se você incluir terceirizados, se você incluir pessoal de empresas públicas que não são funcionários públicos realmente, você consegue chegar aí até uns 5%. Mas quando você abre isso para o DF inteiro, meu amigo, esse número despenca, sem falar que você tem várias formas de aferir isso, de modo que você vai ver dados completamente bizarros, de gente dizendo que tem no DF 30% é funcionário público, mas coisa assim, umas loucura. Então gera uma confusão total. Mas vamos fechar esse parênteses aqui, é só para uma reclamação constante que eu tenho a respeito de como que o próprio GDF ferrou a compreensão do espaço demográfico brasiliense. Okay, mas deixando isso de lado, o que raio que aconteceu? Por que dá essa diferença enorme nessa projeção desse censo que chegou a beirar os 220 milhões, mas que as mais modestas davam 215, alguns davam 210, mas eu nunca tinha visto com menos abaixo de 210, e mesmo o IBGE, pouco antes da publicação do resultado, já tinha baixado muito a sua previsão para 207, e no final das contas me dá 203. Isso não é uma disparidade comum. Pode apostar que é uma disparidade muito maior do que se normalmente ocorre. O que aconteceu para dar uma diferença dessa que vai ter consequências? Vai ter município aí se lascando por causa dessa história, viu? Com repasse de verba, com planejamento, vai ter mudanças. Sem contar a falta de credibilidade, né? Que o IBGE, que já está evidentemente sendo sabotado pelo governo Bolsonaro principalmente, né? Repassando esses dados para o exterior, e de repente os órgãos de pesquisa e estatística do resto do mundo vão ter que recorrigir esses dados, vai mudar inclusive a posição do Brasil no ranking populacional. Então tem uma série de questões. Primeiro, deixando claro que não estou dizendo que ter essa população mais baixa é uma má notícia em si, não. Pelo contrário, eu até acho que ter uma população mais modesta, mais moderada, é uma situação até melhor para planejamento. Agora a questão é que diabo que aconteceu nesse sentido. A minha tese é muito simples, meu amigo. Processo golpista. O que aconteceu foi que esse último censo tinha sido de 2010. E 2010 nós tínhamos passado por essa primeira década do século XXI, onde que predominou foi o governo Lula. Um crescimento econômico muito melhor, um otimismo generalizado, perspectivas de crescimento e engrandecimento do país que foram um tanto quanto atípicos. Foi onde a quantidade de pessoas vindo para o país, ou seja, os imigrantes eram maiores que os emigrantes. Ou seja, tinha mais gente vindo para o Brasil do que indo para o exterior, por causa da melhoria econômica, o fato do Brasil estar abrindo empresas no exterior que traziam mão de obra para cá, e uma série de outros fatores, além do fechamento de isolamento de países onde costumavam ser mais disputados, essa questão toda. E além do mais tem um fenômeno, como a maior parte da população brasileira é de classe média, o fenômeno da questão das condições econômicas da classe média age de uma forma diferenciada nas classes mais baixas. As classes mais baixas pode acontecer de uma piora no quadro econômico, aumentar a taxa de fecundidade, por causa da questão de falta de informação, falta de acesso a métodos anticoncepcionais. Mas na classe média é diferente. A classe média, os casais, por exemplo, eles planejam. Eles estão numa situação tal que pretendem ter filhos, eles estão empregados, estão vendo que a situação está boa, então vamos ter filhos. Quando a situação desaba, eles desistem. E foi o que aconteceu após o processo golpista. Todas essas projeções do IBGE foram feitas numa época levando em conta esses dados dessa primeira década. Tanto que mesmo os resultados que saíram em 2014, 2015 de projeções ainda levavam os dados dessa época. Só que a partir de 2013, especialmente 2014, começou a quebradeira. O processo golpista se acentuou e ferrou com o país. E numa situação dessa que acontece, os casais que pretendiam ter filhos deixam de ter filhos. Tem um impacto generalizado nos planejamentos familiares. O movimento migratório mudou, começou a ter êxodo do Brasil, a pessoa começou a ir embora. E sem contar possibilidades, aí, talvez a pandemia tenha matado ainda mais gente do que a gente esperava, né? E outras situações aí, uma vez que o governo Bolsonaro simplesmente falsificou dados e começou a perseguir sistematicamente quem cumpria o papel de fornecer dados, como por exemplo fazia o INPE, né? Então essa situação toda, o que acontece? Essas perspectivas foram todas baseadas numa década muito boa, que previa um crescimento maior, que previa um desenvolvimento maior, e só que logo em seguida veio uma década péssima. Então isso gerou essa disparidade, ou seja, essa perspectiva, mais uma das vítimas do processo golpista dos governos
natocidas de Setembro e Bolsonaro, desse genocídio destambelhado e toda essa desgraça que se abateu sobre o país, que ainda está, infelizmente, longe de ser solucionado. Por fim, é sempre bom lembrar que geralmente se estima a população um pouco mais do que o censo mede, né? Porque o censo tem uma capacidade de capitalidade muito grande. Vocês vão ver que o censo de fato entrevistou, mas detectou diretamente quase 100 milhões de pessoas, é uma coisa monumental. Então a margem de erro é até pequena. Mesmo assim, a gente sempre faz uma estimativa um pouquinho para cima, né? Porque tem sempre aquelas pessoas que não tem como ser registradas. A própria questão da imigração, tem muitos imigrantes ilegais. Lembrando que nessa época que o Brasil estava em alta, né, além de imigração legal, veio imigração ilegal também, até chegou ao ponto que começou a ter forças internas do Brasil começando a hostilizar imigrantes. Você lembra da questão lá daqueles patife da bolsonarista hostilizando os haitianos? Então tem uma dimensão assim que escapa ao censo. Então se o censo aferiu 203 milhões, você pode chutar aí para os 204, no máximo 205. Mas não dá para fazer mais essas perspectivas que muita gente colocava até 220 milhões. O fato é que 10 milhões de brasileiros, no mínimo, provavelmente mais, desapareceram do nosso horizonte de consideração, porque a gente estava considerando com 10 milhões de brasileiros virtuais, assim, sabe? Sumiram. Um erro monumental, que vão ter muito trabalho para explicar esse negócio, vão levantar 1000 hipóteses, poucas pessoas vão bater nesse ponto mais central, assim, né? De qualquer modo, não chega a ser uma notícia exatamente ruim. Isso facilita um pouco o planejamento político de longo prazo. Vai ter algumas vantagens agora se nós tivéssemos um governo mais comprometido assim, e mais liberado para efetivamente promover o bem-estar da nação. Com esses dados aperfeiçoados, isso poderia ser até uma boa notícia que legitimaria, viabilizaria políticas mais eficientes, né? Infelizmente o governo Lula está extremamente onerado, né? Não sabemos quanto ele conseguirá avançar no desenvolvimento desse país. O arcabouço fiscal, o vulgo calabouço fiscal, não vai ajudar muito, apesar de que sim é menos pior do que a PEC do teto. Mas temos uma série de desafios pela frente aí, e de qualquer modo temos o problema do envelhecimento da população brasileira, que é um país que deveria primeiro ficar mais rico para depois começar a ficar velho. Infelizmente ele está tendendo a ficar mais velho antes de ficar rico. De qualquer modo, há uma tendência generalizada disso em vários locais do mundo e estamos nessa encruzilhada existencial civilizatória aí que não sabemos o que nos reservará as próximas décadas. Eu sou Marcos Valério XR, no dia 28 de junho de 2023. Muito obrigado por sua atenção.